Estamos de volta. A construtora Manhattan comemorou 20 anos agora em janeiro, com foco na inovação dos empreendimentos e imóveis de segunda moradia. O diretor comercial e de marketing da construtora, Luiz Bartonelli, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes. Acompanhe. Luiz, falando sobre esses 20 anos da Manhattan, né? Comemorados agora no comecinho do ano, o que a gente tem de novidade, e essa celebração, né? Que são 20 anos de história. Olha, a Manhattan, nesses 20 anos, ela tem uma grata satisfação de ter inovado no mercado. Manhattan, eu cheguei na Manhattan há 3 anos, né? Quase 3 anos, e de lá para cá, sempre, a cada período, a gente vai se surpreendendo pela marca, pela força que a marca tem. E esses 20 anos não estão sendo diferentes. A gente está usando esse momento para comemorar, né? São 16 empreendimentos entregues, mais de 2.000 unidades, mais de 2.000 famílias felizes, né? E uma marca consolidada, forte, símbolo de inovação na construção civil. Então, desde que foi criada pelos seus fundadores, ela inovou, né? Criou novas possibilidades, fez uma revolução, trouxe para o mercado, principalmente Fortaleza, inovações que foram assim, depois muito copiadas, mas positivamente copiadas, porque isso fez com que o mercado crescesse, evoluísse. Então, depois da Manhattan, nunca mais o mercado de alto padrão foi o mesmo, né? Então, a gente ajudou a reescrever essa história e a gente está aqui para comemorar os 20 anos e os próximos 20 que virão e os outros 20 que virão, que com esse DNA, né, de mais felicidade pelo metro quadrado, e a gente tem essa certeza, essa convicção que a cada ano a gente vai estar procurando melhor. Por onde a Manhattan está espalhada aqui no território brasileiro? A gente tem uma atuação aqui no Ceará, né, na região metropolitana de Fortaleza, Aquirás, Porto das Dunas, empreendimentos muito consolidados, ícones aqui no Ceará, como o Manhattan Beach Riviera, no complexo de Aquirás Riviera, com um parque maravilhoso, um projeto sensacional e um sucesso, né, que foi feito para a segunda residência, e um empreendimento totalmente pé na areia, né, veio para inovar junto com o Aquirás Riviera, chegou praticamente ao mesmo tempo. E dentro desse complexo, hoje é um ícone, né? É um ícone tanto no complexo como na região. Todos que visitam, todos que aqui vêm, todos que conhecem, se encantam, né? E a Manhattan se orgulha e tem assim, um grande apreço por aquele empreendimento, justamente por tudo aquilo que ele significa e significou, né? Com, inclusive, assim, aproveitando a oportunidade, sim, com algumas unidades ainda disponíveis para comercialização, assim, numa condição muito favorável, né? Muito interessante o empreendimento. E aí você fala um pouquinho sobre essa questão da segunda moradia, né? A gente viu muito forte isso no mercado, né? Da procura pela segunda moradia, muito por conta da questão da pandemia também, né? As pessoas passaram para olhar mais para as suas casas, né? Para o seu lar, ter um aconchego maior, uma qualidade de vida melhor. Essa tendência realmente está se mantendo? Como é que você está observando isso? Sim. A questão da segunda moradia, ela veio com força, né? E na época da pandemia, a gente viu muita gente adotando essa segunda moradia até para ficar um tempo maior, né? Todas as tendências falam que o momento agora é o momento da casa, né? As pessoas estão ficando mais tempo em casa, né? Tem o conceito de stay long, que você vai estar mais tempo em casa. Então, a segunda moradia, ela vem fazer esse complemento. Então, hoje a pessoa, é muito comum, a pessoa tem um compromisso na quinta, aí ela fala assim, olha, eu acho que eu vou fazer na sexta por vídeo, né? Ou então vai passar o final de semana na praia, na casa da praia, e estende um pouquinho mais e fala assim, não, ao invés de ir no domingo, eu vou voltar na segunda. Então, esse stay long é um momento de continuar, né, de curtir a casa. Prova disso é o crescimento que houve no segmento de decoração, segmento de
revestimentos, cortinas, nunca se vendeu tanto esse tipo de projeto, né, de readequação. Então, o momento da casa veio para ficar. A gente acredita que cada vez mais a gente tem que estar trabalhando projetos com casas muito aconchegantes, com espaços muito acolhedores, né, e já era uma prática, né, uma preocupação que a Manhattan tinha lá na origem, né. E voltando um pouquinho na pergunta anterior, além de Fortaleza e região metropolitana, a gente tem também uma atuação muito grande, muito boa em Teresina. Os 2 cartões postais de Teresina são Manhattan, né, que é o River Center e o Manhattan St. Paul, que é um ícone também na arquitetura e na concepção de Teresina. E mais alguns lançamentos que a gente em breve terá para lá. Essa questão da moradia, você falou assim do imóvel, né? Ele está presente na nossa vida em qualquer lugar, né? No trabalho, na casa, no passeio, no shopping, num local, enfim, onde você vai tem um imóvel, né? Tem uma construção ali. Então, toda essa vivência, né, da pessoa, todos esses diferentes públicos que existem, né? Como é que a Manhattan conversa com esses diferentes públicos? Como é que é pensar essa diversidade? A gente tem feito um esforço muito grande e feito, né, nos debruçado sobre pesquisas que estão acontecendo, sobre tendências de mercado, sobre o que está acontecendo. E, inegavelmente, a gente não pode abrir mão de algumas questões. A Manhattan é uma empresa que sempre vendeu mais metro quadrado, mais felicidade por metro quadrado. E a gente, quando fala de felicidade, a gente tem que colocar todos, né? A gente tem que pensar em inclusão, a gente tem que pensar em diversidade, a gente tem que pensar em sustentabilidade. A gente não pode abrir mão de nenhum fator. Nada pode ficar de fora quando a gente pensa um empreendimento, quando a gente planeja um empreendimento. E, nesse sentido, a gente está levando para os nossos empreendimentos, para as nossas soluções construtivas, o que tem de mais moderno em termos de construção no mundo, né? Então, assim como a gente inovou sempre, foi pioneiro em sistemas de elevadores climatizados, com áreas de lazeres super bem equipadas e amplas, né? A gente tem pensado muito sobre isso, sobre as famílias, sobre o congraçamento. Então, a gente chega em empreendimentos como a gente tem um exemplo, o Spring Park, aqui no Guararapes. Um empreendimento maravilhoso, são 3 torres, né, e que a gente sente as famílias, né, você sente o pulsar. É um empreendimento vivo. Então, quando a gente leva os nossos clientes para visitar ali aquele empreendimento e ele começa a perceber os espelhos d'água, o planejamento, né, a circulação de ar, como as áreas se comportam, a riqueza de detalhes nos acabamentos, é tudo isso pensado nesse sentido, sabe, Elaine? E agora, como eu falei do New York, o New York está sendo concebido muito dentro dessa linha, preocupado com o que tem de adequação, de automação, sistemas para eletrificação para o futuro dos carros, né? Interações, conveniências, enfim, uma série de pontos que estão sendo pensados justamente por isso. A casa como centro da vida das pessoas. A casa como o polo catalisador das famílias, onde as pessoas se reúnem e preferem estar juntas. A gente tem essa mudança, né, de viver, digamos assim, né? Tem as pessoas cada vez mais envelhecendo com qualidade, longevidade, né? Procura-se também qualidade no serviço em casa. Às vezes a gente tem também, inclusive agora, as locais com tudo que você recebe em casa, né? O delivery aumentou muito isso, né? Até algumas moradias com estabelecimentos comerciais também, para dar esse suporte. A questão também dos pets, né? Que a gente vê agora que os pets também fazem parte da família. Já faziam, né? Mas agora faz mais ainda. Sim. Então, todo esse momento que vocês estão conversando, né? Um feedback? Como é que é feito esse momento de troca com quem adquire? O pós-venda também? Como é que é esse trabalho? A gente tem assim, um processo de troca bem grande com o pessoal, com os nossos clientes. A Manhattan tem um índice de recompra muito elevado.
a gente tem assim uma felicidade muito grande, porque o cliente que é Manhattan, ele sempre vai comprar um Manhattan. Então é muito comum um cliente ter, no início de vida, ele ter adquirido um apartamento um pouco menor, ele vai melhorando, ele adquire um outro com uma configuração maior, a família está crescendo e ele está ampliando, chega na hora de investir, ele investe em um Manhattan. Então a gente preza muito por essa boa relação com esses clientes. E nessa troca que a gente tem, a gente vai recebendo os feedbacks, né, do que pode ser incrementado, do que não pode ser incrementado. A gente tem, por exemplo, empreendimentos que foram entregues com uma determinada configuração de áreas de lazer, e dentro dessa configuração que já era enorme, o condomínio ainda conseguiu multiplicar ainda mais. Então, assim, é impressionante a capacidade criativa também do mercado. E a gente tem que beber nessa fonte, a gente tem que aprender com isso e deixar essas possibilidades, inclusive, para que eles possam dar continuidade nessas ampliações, né? Luiz, e falando na sustentabilidade, a gente tem aí a agenda ESG muito forte, né? Muito se fala com respeito dessa agenda importante, né, para diversos setores, e na construção civil também não é diferente, né? Com relação à questão da sustentabilidade, você deu uma pincelada aí, né, da utilização de reuso de água, né? A gente tem agora também os carros elétricos, que já tem essa demanda aparecendo, né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão da agenda ESG também, junto a Manhattan? Então, a agenda ESG, ela é irreversível, né? A gente compreende que é um processo que veio para ficar, assim como no passado tivemos aquele movimento todo da ISO, né? As empresas se qualificarem, que era um item que hoje em dia não é qualificador mais, na verdade ele é simplesmente definidor de condição a base, de uso. Né? Começou daqui, Isso. Né? E o ESG chegou com a mesma condição, né? Com a mesma, com uma característica um pouco utópica em alguns aspectos, né? Mas que de maneira prática é irreversível. O ESG vai proporcionar para as empresas que adotarem melhores condições de crédito, melhores condições de relacionamento, um reconhecimento diferente pela sociedade. Então, a gente está trabalhando internamente para essas questões, a questão da governança. Então, hoje a gente está trabalhando fortemente para estruturar e reorganizar a nossa governança. O passado ele deixou alguns ensinamentos para nós, né, para os novos executivos que chegaram, para os novos colaboradores, onde a gente está reorganizando, reposicionando. Hoje é um mandato do nosso presidente que a gente se reorganize, se reposicione, justamente para a gente responder a essa necessidade do ESG. Né? Em relação a questões sociais, a gente está muito envolvido, muito preocupado, fazendo um levantamento detalhado do entorno das nossas obras, do impacto que as nossas obras têm dentro da comunidade que a gente tem inserido. E com isso a gente tem feito em passos largos, caminhando para a implantação do ESG no grupo, né, vamos falar, que vai nos dar condições de fazer frente para, como eu disse, né, os próximos 20 anos aí a gente está muito bem estruturado. E aí nessa pontinha aí que você deixou, eu também queria lhe perguntar, quais são as expectativas para os próximos 20, mais 20, mais 20 anos? Como é que tem sido esses trabalhos agora para os próximos anos? Então, o Grupo Manhattan, ele passou por algumas questões, como toda empresa familiar tem suas características, mas, infelizmente, a família foi um pouco mais apenada do que o normal, né? Houveram perdas significativas, né, de pessoas chaves dentro do processo. Foi um longo luto, né? Esse luto se refletiu, inclusive, em momentos de tribulação, junto ao mercado, inclusive, mas que, em homenagem a esses que passaram, esses que estiveram, né, a gente vê o nosso presidente totalmente motivado, junto com a família, né, a colocar Manhattan onde ela sempre esteve, né, e mirar o grupo Manhattan, né, em direção à sua vocação, que é o crescimento sustentado, a inovação
e a sustentabilidade. Então, os próximos 20 anos prometem, né? A gente tem recebido cada dia novos colaboradores e a gente sempre procura mostrar para eles. Hoje o Grupo Manhattan ele compreende 3 empresas basicamente, fora as outras que estão incubadas, vamos dizer assim. É a incorporadora, né? A MVC, que é o Manhattan Vacation Club, que é o clube de férias da Manhattan. E a gente tem hoje um empreendimento muito querido que é o Sun City Resort, que fica em Camusim. É um empreendimento de 123 apartamentos, espetacular, na região de Jericoacoara. É o único resort da região e é uma joia lá dentro de Camusim. Então, é outra frente que se abre também dentro, que já são 3 anos de inauguração praticamente e que tem sido um sucesso, né? E é uma frente que o grupo também vai crescer bastante nessa direção. Então, as perspectivas, felizmente, são muito boas, né? E a gente acredita bastante que vamos continuar contribuindo para o desenvolvimento da construção civil no Ceará e no Brasil. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.